Bastidores do vestiário do Grêmio. No Beira-Rio, o Grêmio ele comemorou demais a conquista do título, mas durante toda a semana o vestiário do Grêmio passou por um processo quase que de hora em hora para manter a tranquilidade. Eu ouvi que o Luiz Castro, depois do 3-0 na semana passada, chegou no vestiário e falou para os jogadores: calma, foi só o primeiro jogo. O técnico do Grêmio foi o primeiro a puxar o discurso de pés no chão. E durante a semana, o Grêmio repetiu isso quase que diariamente com os jogadores. E além de manter os pés no chão, houve um discurso muito forte com os jogadores do Grêmio para que eles não entrassem na pilha do Inter, que reclamou de arbitragem, e de todo o cenário que foi criado para o segundo jogo no Beira-Rio. E no vestiário do Beira-Rio, isso se repetiu na conversa, no fechamento, antes de entrar em campo. Os jogadores do Grêmio voltaram a falar em não entrar no jogo do Inter, que entraria muito nervoso, que entraria tentando desestabilizar o Grêmio, principalmente focado no Arthur e no Amuso. Então o Grêmio trabalhou muito fortemente esse discurso. Assim como o Grêmio também não pegou pilha com as palavras do Paulo Pesolano antes das finais, quando o técnico do Inter disse que o Grêmio era o favorito. Tá? Os jogadores do Grêmio, a comissão técnica do Grêmio, trabalharam internamente aquilo como uma estratégia do Inter de jogar a pressão para cima do time do Luiz Castro. Por tudo o que aconteceu, o Grêmio celebrou demais o título conquistado no Beira-Rio, que é um título histórico, afinal de contas. É a terceira vez que o Grêmio vence um título dentro da casa do Inter. 80, 2006 e 2026. Exatamente. Eu ouvi um termo, JB, falando com algumas pessoas sobre como é que foi essa preparação e como é que o Grêmio via essa vitória, essa conquista diante do Inter. Equipe madura. É assim que o Grêmio se caracteriza nessa decisão contra o Internacional, porque entende que fez um bom primeiro jogo, e aí é madura tecnicamente, porque o time entendeu os conceitos do Luiz Castro, e madura especialmente para o segundo jogo por esses elementos que o Jeremias disse. Eu também ouvi muito sobre o Luiz Castro ter sido essa peça importante, ter sido um cara de usar a sua experiência para deixar o grupo tranquilo e especialmente tirar esse peso do jogo, né? O Grêmio chegou a dizer nos bastidores que o Inter não tinha nada a perder no Clássico Grenal. Então o Inter ia para cima e o Grêmio ia ter que jogar com inteligência. E o Grêmio entende que dentro do que tinha que fazer, dentro do jogo possível e dentro do que era o ambiente que esperava o Grêmio no estádio Beira-Rio, o Grêmio se saiu muito bem. O Grêmio, inclusive, tem um diagnóstico sobre o jogo em si com o Inter, né? Antes do jogo, de que era necessário que o Grêmio tirasse o ritmo da partida. Que o Inter entraria muito acelerado e que o Grêmio teria que tirar o ritmo da partida. Um dos caras que fez isso, por exemplo, foi o Carlos Vinícius. Né? Em vários momentos ele entrou assim, num pequeno bate-boca, num outro ato de provocação. Tem um lance ali que ele joga água no rosto do Gabriel Mercado, né? O Rocher vai para cima dele. E aí aquilo é descrito assim, olha, o ato do Carlos Vinícius foi para tentar quebrar o ritmo do jogo, para tirar o Inter um pouco do lugar. O fato de o Rocher ir para cima e ele não revidar é o que torna, ou que caracteriza como a maturidade. Porque ele provocou, de certa forma, para tirar o ritmo do jogo, para tirar o Inter um pouco do lugar, mas, ao mesmo tempo, ele não entrou na confusão a ponto de gerar uma briga. Então, o Grêmio tem um saldo positivo aí, digamos assim, de como jogou esse segundo Grenal diante do Inter. E esse episódio do Carlos Vinícius, né, provocando o Gabriel Mercado, depois o Rocher indo para cima dele e ele não revidando, se junta ao Vieri com o Gustavo Martins com o Alejandro no segundo tempo, quando o Alejandro entra e dá uma cabeçada no Gustavo Martins e o Gustavo Martins não revida. E ainda no primeiro jogo, quando o Vieri e o Borré protagonizam uma cena em que o Borré tenta dar uma cotovelada, tenta dar uma empurrada no Vieri e o Vieri não reage. Por quê? Porque o Inter, o Grêmio nos bastidores, sabia que o Inter ia enervar o jogo, sabia que o jogo ia ser mais ríspido nessa segunda partida e todo mundo foi avisado, olha, não entra, não revida, não reage, porque é justamente isso que o outro lado quer, é justamente isso que o Inter quer. Mantenha a concentração, mantenha o foco.
E um outro relato que eu ouvi. O relato que eu ouvi nos bastidores sobre o trabalho do Luiz Castro com os jogadores é, além dele ter encontrado um lateral direito, o Pavon, além dele ter estabilizado a zaga com o Vieri e com o Gustavo Martins, de ter dado sequência para um meio-campo que agora tem só um volante e mais 2 jogadores avançados, as pessoas do ambiente entendem que as 2 atuações do Grêmio contra o Inter na final, elas mostram, elas demonstram que o grupo comprou a ideia do Luiz Castro. Sei que para muita gente esse discurso pode ser oportunista ou conveniente porque o Grêmio foi campeão, mas a postura dos jogadores, a atitude dos jogadores, tanto na Arena quanto no Beira-Rio, para muita gente, e pelo que se tem de informação da relação do grupo com o Luiz Castro, para eles, os 2 jogos da final mostram que o grupo não só comprou a ideia do Luiz Castro, como está avançando dentro dessa ideia do treinador português. Depois do jogo, eu quero destacar aqui algumas declarações, como por exemplo o do Amuso, que o Rodrigo Oliveira entrevista ele na Rádio Gaúcha, em inglês, o Amuso ainda não fala português, e ele pergunta se de alguma maneira tinha chegado para ele o fato dos jogadores do Inter terem reclamado, e há uma reclamação muito forte do bastidor colorado, dizendo, olha, na Arena teve muita provocação. Eles acham que os jogadores do Grêmio estavam até de alguma maneira soberbos. E o Amuso disse, eu não sei se a resposta foi irônica, eu te confesso que eu fiquei um pouco na dúvida, vocês podem me ajudar a traduzir, mas ele disse, não, eu jogo no Brasil, eu me inspirei no futebol brasileiro, vocês fazem isso. Que é o fato dele ter dado aquele passe de letra. E que isso também é uma defesa dele para dizer, olha, no futebol brasileiro, se tu não puder jogar de letra, eu não sei o que pode se fazer, mas esse é um fato, por exemplo, que pegou bastante no bastidor, né? O Amuso falou sobre isso, ele até citou, né, o país do Ronaldinho, do Robinho. Do Ronaldinho. Eu me inspiro nisso. E o Amuso também, nessa mesma entrevista para o Rodrigo, ele fala sobre ter conseguido manter a cabeça no lugar. Que ele sabia, na verdade ele não tinha ideia de que os jogadores não sabia exatamente por que os jogadores estavam tão bravos com ele, né? Mas que ele durante o jogo entendeu, vai ser assim, beleza. Mas ele ficou com a cabeça no lugar, que é algo que a gente tinha mencionado sobre essa maturidade, né, que o Grêmio entende que conseguiu alcançar no elenco, nos jogadores, para não entrar num jogo que poderia descambar para uma outra coisa pelo Mas aí a gente vai entrar numa zona perigosa, que foi a declaração do vice-presidente do Grêmio, do Antônio Dutra Júnior, em que ele deixa um sabor de que existia um grande complô de identificados, ele falou isso antes e depois da final, de identificados do Internacional numa ação orquestrada para, de alguma maneira, pressionar o contexto, eu não sei se a federação, se a arbitragem e tal, contra o Grêmio, para o Grêmio não ser campeão. O Antônio Dutra Júnior falou isso antes e depois da final. Falou. Ele reclamou do ambiente criado e disse que foi um movimento orquestrado. Essa declaração apareceu depois do treino de sábado, que foi com torcida na Arena, o alentaço, e também foi repetido esse mesmo discurso no Beira-Rio, pós-conquista do título, né? E que há um entendimento do Grêmio que como se o Grêmio não fosse... como se quisessem dizer que não é legítima a conquista gremista. Sim, esse discurso apareceu às vésperas do segundo jogo. O Antônio Dutra Júnior, em outras palavras, disse, olha, até parece que o Grêmio roubou no primeiro jogo. O Grêmio venceu a partida, né? E isso voltou a aparecer no vestiário depois da final, depois da conquista do título. O Antônio Dutra Júnior chegou a responder às declarações do presidente do Inter, o Alessandro Barcelos. Já a gente vai avançar e vai falar sobre o que disseram os representantes do Inter, né? Mas o Antônio Dutra Júnior rebateu a declaração do presidente do Inter e disse, olha, essa declaração chega com certo atraso. E aí ele fez referência a 2025, quando ele, Antônio Dutra Júnior, disse que o Inter fez uma campanha contra a arbitragem, né, ao longo de todo o Campeonato Gaúcho de 2025, onde o Inter conquistou, vencendo o Grêmio na final. Mas aí eu preciso colocar uma situação importante aqui, que foi o Antônio Dutra Júnior. Eu lembro de pelo menos 3 oportunidades que ele reclama. Teve uma em Caxias que ele reclamou, teve uma na Arena que ele reclamou e teve um terceiro jogo que ele também reclama sobre a arbitragem e diz abertamente, o Grêmio não está satisfeito com a arbitragem. E a partir do momento que ele diz que é um condicionamento, que é uma pressão no lado do Internacional, eu preciso, por um dever jornalístico, de informar, dizendo o seguinte, o vice-presidente do Grêmio também fez a mesma coisa.
o vice-presidente do Grêmio, também usou o microfone para, de alguma maneira, mandar um recado para, sei lá, a federação, a Comissão de arbitragem, qualquer tipo de recado. Isso aconteceu. Me parece claro isso. Foi o que também deixou a federação bastante irritada, né? Quando o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, divulga uma nota, né, falando sobre a arbitragem não precisar de tutela, porque o pedido do Grêmio era que viesse alguém da CBF para supervisionar, em tese, né, o Grenal, para dar um respaldo, ou para ficar de olho, enfim. E o Inter disse, pode vir da CBF, pode vir da Conmebol, pode vir da FIFA, o que o Grêmio disse que é uma ironia do Inter. O Inter ficou irritado por entender que era um movimento para condicionar a arbitragem e a Federação Gaúcha de Futebol ficou brava porque eram os dois, né, falando publicamente sobre isso, eram os dois clubes se manifestando. Então, dá para dizer que sim, teve incômodo nesse sentido nos dois vestiários e também nos gabinetes da Federação Gaúcha de Futebol. Tanto que a federação estava incomodada e preocupada, tá? Entre quarta e sábado aconteceram várias reuniões, tá, para a parte de organização da final no Beira-Rio e se definiu um protocolo que foi não dar a medalha de vice-campeão no campo. Isso já estava definido. Isso foi definido e pela informação que eu recebi, foi definido que não seria no gramado por conta do ambiente, por conta do clima, para não acirrar os ânimos. Perfeito. Só que isso é relevante colocar a partir do momento que o Luiz Castro, na entrevista coletiva, coloca esse relato dizendo o seguinte: nunca vi uma equipe não receber as medalhas em toda a minha vida, não receber as medalhas. Mas isso não é, então, necessariamente o Inter, que foi, entre aspas, mal criado na hora, já estava definido. Se, porventura, rolasse um 4-0 do Inter no estádio Beira-Rio, o Grêmio também não receberia no campo. A informação que eu tenho é que seria assim também, tá? E isso surpreendeu as pessoas ali, porque geralmente a cerimônia ela contempla o segundo colocado, ele recebe a medalha. Mas pelo ambiente que foi criado, a federação tomou essa decisão porque ela estava, além de incomodada, preocupada. E havia uma preocupação, por exemplo, com uma outra coisa que é muito menor, né, que é uma informação de bastidores, com a zona mista, né? Aconteceram, no mínimo, 2 reuniões da federação com a SEG, Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, sobre como funcionaria a zona mista, né? E em determinado momento se chegou a imaginar que, por exemplo, o Grêmio, sendo campeão, confirmando a vantagem, o Grêmio falaria só no gramado, né? E não teria acesso à zona mista. E aí se costurou um cenário onde a zona mista pôde receber tanto os jogadores do Grêmio quanto os jogadores do Inter. Mas só para vocês entenderem o tamanho da preocupação, o tamanho do clima e como isso afetou na preparação para o jogo.